Boa noite a todos os amigos também que nos assistem em casa, aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Viu Senhor. Vamos fazer uma oração, para iniciar o estudo desta noite. E para que os amigos que estão em casa, se quiserem colocar um copo de água para os benfeitores espirituais e aos vossos lares, e frutificar a água para vocês. Então vamos serenar nossos pensamentos nesse momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de nos encontrarmos nesta noite e refletir sobre o que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Então, nessa noite, eu trouxe o tema bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Jesus vem nos trazer ao Sermão do Monte. Eu trouxe essa bem-aventurança para a gente refletir nessa noite. Então vamos aqui fazer uma leitura. Essa bem-aventurança está no capítulo 9. E dentro desse capítulo nós temos também os temas injúrias e violências, instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Então, injúrias e violências, bem-aventurado os que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus nos disse isso, está escrito em São Mateus capítulo 5, versículo 4. Também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhes disser és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Isso está no versículo 21 e 22. Então, na explicação que Kardec nos traz, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar contra o seu irmão. Então vamos começar nessa parte, fazer essa reflexão, num planeta que nós estamos, tão difícil nesse momento, um planeta de provas e expiações. Nós passamos pela parte do planeta primitivo, nós vimos como nós éramos primitivos, nas guerras, nas violências, na espada, no Império Romano, quantas pessoas eram dizimadas, eram mortas. E nós vemos ainda, no século que nós estamos 21, no ano de 2024, nós ainda presenciamos as barbáries das guerras, as guerras em Israel, as guerras na Ucrânia. E nós vamos vendo que o homem ainda não compreendeu, o que Jesus quis dizer com isso, o que é essa bem-aventurança, que Jesus nos promete. Então, se a gente refletir por que o homem ainda faz isso, porque o homem ainda tira a vida do outro, porque existe tanta violência na nossa sociedade,
E aí, fazendo essa reflexão, a gente começa a compreender que o ser humano, a grande maioria que comete essas atrocidades, eles não acreditam que a vida continua. Eles não acreditam na vida espiritual. Eles acham, eu tenho certeza, que eles acham que a vida é somente essa. E que aproveitando ao máximo, e não importa a quem, né? Eles fazem ao bel prazer o que querem, porque encerrando o ciclo terreno, a vida acaba e para eles, muitos deles, é como se fosse um pó e tudo acaba e tudo termina. Então, para essas pessoas que acreditam desta forma, fica muito difícil, né? A gente entender o que Jesus falava, de dar uma face quando o outro agredir a outra, né? E fica muito difícil de compreender como Jesus, né? Sendo o nosso governador planetário, como que ele chega diante de Pilatos e fala, esse reino não é, meu reino não é desse mundo. E essas pessoas não conseguem compreender. Não conseguem compreender como que Jesus, sendo o Espírito puro, né? Vindo da mais alta esfera espiritual, Espírito de quinta grandeza, né? Estava no planeta já, no mundo puro, onde não teria necessidade mais de encarnar, atingiu a pureza espiritual e é considerado como Cristo planetário. Além de Jesus ter atingido a angelitude, ele prossegue a sua evolução e esteve aqui diante de nós, sendo o médium de Deus, né? Jesus falava para nós através de Deus. Então, tudo que ele nos ensinou, todos os ensinamentos que ele vem trazer para nós, nesse planeta que nós estamos, que na época que Jesus veio, ainda estava muito pior do que hoje, né? Era um planeta ainda muito primitivo, e a violência se matava a espada, passando na rua um soldado, não olhava uma pessoa, já não gostava e ali já desferia um golpe, e essa pessoa já desfalecia. Ainda nós estamos nessa situação em alguns lugares, algumas cidades, alguns países, né? Que é onde as pessoas não têm nem segurança ainda para andar nas ruas. Mas nós vemos também países já que avançaram na parte da educação moral das pessoas, da escola, que a educação moral vem já desde a escola. A gente vê países como a Suécia, a Finlândia, a Noruega, onde que a criminalidade é praticamente zero durante um ano. Mas Jesus vem para nós, governador planetário, Espírito puro, vem até nós nos mostrar. Ele se expõe ao ponto de compreender a missão dele, né? Que ele acabaria sendo morto na cruz, numa cruz infame. E Jesus não recua diante da sua missão, porque ele sabe da grandeza que vai ser, né, o ensinamento dele depois que as pessoas compreenderem. Né? E Jesus tendo a certeza que esses homens que bombardeiam, que matam, que dizimam as vidas, mas Jesus tendo a certeza que no terceiro dia ele retornaria. Porque Jesus tinha a certeza da vida espiritual. Jesus vivia já diante de nós em contato com a vida espiritual também. Pela sua elevação espiritual, ele já vivenciava os dois planos da vida. Dizem os livros que quando Jesus caminhava entre nós, mais de 2 ou 3 mil anjos estavam ao seu redor ajudando ele nas questões das curas, auxiliando as pessoas. E Jesus estava em contato com todos e se compreendendo também que as pessoas não iriam naquele momento compreender o que ele queria ensinar. E nós, depois de mais de 2 mil anos depois, e ainda seguimos a nossa caminhada, muitos de nós, sem compreender o que Jesus não quis nos ensinar. E é por isso que nós vemos as guerras, as calamidades, as destruições. E aí, compreendendo isso, nós que hoje temos a certeza, porque Jesus, quando ele se entregou para o suplício da cruz, ele tinha a certeza, e depois todos aqueles que seguiam Jesus, os cristãos dos primeiros tempos, foram perseguidos e mortos, e todos eles, nenhum deles revidou com espada ou com agressão, tentando lutar com algum soldado. Inclusive Pedro, quando embainha a espada e corta a orelha do soldado que ia prender Jesus, Jesus pega a orelha que cai no chão,
e recoloca no soldado, aquele soldado em desespero. O sangue parou de jorrar, a orelha sendo colocada novamente, e aquele homem entra em desespero. Quem eu estou querendo prender? E naquele mesmo momento, aquele soldado se evade do local, do exército, não vai prender Jesus e vai embora. E Jesus fala para ele que a missão dele não era a agressão nem a guerra, mas a missão de Jesus era a paz. Então, por isso que Jesus, naquele momento, ele ainda dá mais um exemplo que não era na espada que iríamos solucionar o nosso problema. E aí, depois Jesus prova para nós que a vida continua. Jesus, no terceiro dia, reaparece. E todos nós conhecemos Jesus porque ele foi o único que fez todos os milagres, todos os sinais, estava em contato direto com Deus. E Jesus ressurge, se materializa diante de uma imensa multidão, diante dos apóstolos. Pedro era um que não acreditava, né? E Jesus aparece para todos os apóstolos dele e fala: agora vocês vão ter que continuar o meu ensinamento. E assim nós conhecemos a história do Cristo, né? Mas o que eu me pergunto e o que eu faço essa reflexão é de por que ainda existe tanta violência. Por que o homem ainda é tão violento, tão bruto? Porque a gente olha nas estatísticas do nosso país e estamos quase no ranking dos países mais violentos, com o maior número de homicídios, né? E de mortes de homens e com armas de fogo, um índice altíssimo de morte de mulheres também. Por que nós estamos assim, né? E a gente começa a se perguntar por que as religiões, muitas das vezes, não ensinam que a vida continua, não é? Por que isso foi retirado do cristianismo? Sendo que a existência da vida espiritual, Jesus provou para nós que a vida continuava. E nós, muitas das vezes, por interesses daquela época, essa questão da imortalidade da alma, de nós estarmos retornando ao corpo físico, igual a doutrina espírita nos ensina, nós estamos aqui para nascer e renascer e evoluir até atingir um grau de pureza espiritual. Então, a violência que hoje existe na nossa sociedade, eu acredito que seja porque o homem, muitos deles acreditam que a vida é uma só e que nós não vamos, é uma vida e não há essa questão de evolução espiritual. Então, por isso que nós vemos aí as violências, as agressões e umas pessoas, né, se degradando contra a outra. Mas vamos seguir aqui entendendo, né, por que nós, como espíritas, nós que acreditamos que a vida continua, nós que temos a certeza que estamos aqui de passagem e que essa vida nossa diante da eternidade vai ser um sopro no tempo. E nós temos a obrigação de levarmos a paz. Levarmos a paz aonde nós estivermos. Se nós estivermos em algum local, num trânsito, ver alguma agressão, se pelo menos nós temos que entrar em oração, pedindo para aquelas pessoas não se agredirem, uma pessoa não tirar a vida da outra. Porque nós temos a certeza que a vida continua, que nós estamos evoluindo e que o nosso planeta entrará sim numa fase de paz. Todos nós que somos espíritas temos também a consciência que nós vivenciamos uma nova era, uma era transitória, aonde nós estamos encarnados no momento chave da nossa caminhada, mas também num momento muito difícil, porque nós estamos vendo tudo se degradando na nossa sociedade, a parte moral, a parte da educação. Muitas das vezes nós estamos aí vendo como está a educação hoje em dia, né? O que foi e o que está hoje. E se formos explanar em todos os campos, nós vamos vendo que tudo parece que está um pouco conturbado. Mas nós sabemos também que a espiritualidade nos vem nos avisando, nos alertando que não devemos desanimar diante da nossa caminhada e dos obstáculos que nós vamos enfrentar. Porque a espiritualidade, Jesus já nos promete
A bem-aventurança do Cristo, ele nos promete a vida eterna. Aquele que conseguir fazer todas as bem-aventuranças que Jesus propõe, vai atingir a pureza espiritual. Mas não é fácil, mas nós temos que começar a entender, começar a colocar em prática. E ser pacífico, muitas das vezes, requer que nós temos aqui, como fala nessa parte aqui do item 4, né? Temos a afabilidade, a paciência. Porque muitas das vezes nós vamos deparar com pessoas que estão irritadas, pessoas que às vezes já estão querendo confronto, porque muitos deles têm um ideal suicida, né? Já pensam em suicidar-se e não encontram uma forma. E às vezes no trânsito ou numa briga ele fala: agora eu vou me degradar com essa pessoa, aí eu vou desencarnar. Muitas pessoas já vivenciam isso. Estão a todo instante tentando se matar, né? Andando no carro a altas velocidades na estrada, e às vezes nós com a família dentro queremos aplicar aí a discussão ou tentar corrigir aquele que já está aqui, nem pensando nele mesmo, né? Pega um automóvel na estrada e ultrapassa todos os limites de regra, né? Da velocidade da estrada, colocando além da vida dele a de outros, né? Então é nessa hora que nós que temos a consciência que nós estamos aqui em evolução e que nós temos a certeza que nós temos que melhorar dentro de nós a paz, temos que ser pacíficos. É nesse momento que nós temos que ter a paciência muitas das vezes, a paciência de deixar esse irmão embora. Às vezes estamos na fila de um banco, aquela pessoa ultrapassa na nossa frente, ou às vezes também diante de uma discussão, de uma rua, se nós entrarmos em discussão, aquela outra pessoa pode estar armada, pode nos desferir um golpe e ser fatal para nós. E dentro da dificuldade que é para nós estarmos encarnados aqui, vamos perder toda essa dificuldade da programação espiritual, chegar no mundo espiritual e ainda escutar: olha, vocês viram tanto que é importante ter paciência, ser pacífico, e na hora que foi posta a prova para você não teve essa paciência, né? E se nós estamos nesse planeta tão tumultuado, neste local ainda que existe tanta discórdia, né? Inimizade, é porque também nós precisamos de passar por essa provação. É por isso que muitas das vezes nós temos aquele vizinho, aquela pessoa, ou estamos na rua e acontece algo que nos irrita. Porque se nós começarmos a aplicar o que nós estamos aprendendo da questão de ser doce, de ser afável, de ser uma pessoa agradável, de ter paciência, a partir do momento que a gente começar a adquirir estas qualidades, nós vamos percebendo que aquele trânsito, aquela pessoa que nos fecha, aquela pessoa que nos ofende, isso já vai começar a subir da nossa caminhada. Porque nós vamos mudando a nossa vibração. Nós vamos mostrando para a espiritualidade que esses tipos de provas nós não precisamos mais ter. E aí nós vamos percebendo que a paz começa a estar ao nosso lado. Agora, quando a gente está nessa fase de irritação, a gente começa a olhar ao nosso redor e quantas pessoas irritadas vêm tentando nos tirar da paciência. Porque nós vamos atraindo, a nossa semelhança vai atraindo essas provações para nós. Então, pensando nisso, Kardec continua nos ensinando. E aí Jesus também fala, né, que ele condena até essa expressão, né, de falar, né, que a pessoa é louca. Então, para os seus semelhantes, naquela época falava, raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo de lado e virando a cabeça. Vai mesmo muito longe, pois o ameaça, e Jesus ameaça, né, com o fogo do inferno aquele que fizer isso. E aí prossegue, né? Evidente se torna por aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir de tanta agressividade que mereça tal reprovação?
Ou seja, você falar que o irmão é louco, né? Você falar que aquele irmão não vale nada, Jesus já fala que só isso você já pode ser condenado a ir para aquelas regiões infernais, né? Quando desencarnar, a gente, ao invés de conseguir um pronto-socorro espiritual, ou de conseguir avançar, né, e chegar na coluna espiritual, se a gente levar a nossa vida dessa forma, a gente já pode desencarnar e já está em mais condições, né? Por que será, né? Porque eu penso que se a gente não perdoa e a gente segue a nossa vida ofendendo os outros, a gente vai só conquistando inimizades, né? E a cada dia nós vamos, ao invés de conquistar um amigo, uma pessoa que vai vibrar para nós, a gente já vai conquistando cada vez mais amizade. E assim, quando Jesus fala que nós devemos ir reconciliar com os nossos inimigos, se nessa caminhada a gente, ao invés de levar a paz, ao invés de a gente se apaziguar com os nossos inimigos, se a gente levar a nossa caminhada na agressão, no pontapé, nas ofensas, né? Ofendendo as pessoas, humilhando as pessoas, a gente vai acumulando mais pessoas que não gostam da gente. E aí, quando a gente desencarnar, a gente vai ter que se reconciliar com eles. E a gente vai se reconciliar com eles aonde? No mundo espiritual, que aí a situação é mais complicada. Então, por isso que Jesus fala, vai reconciliar com o teu irmão. Não perdoa uma vez, não, perdoa 7 vezes. 70 vezes 7, Jesus fala. Perdoa infinitamente. Se alguém te agredir com uma face, dê a outra. Tenha paz, leve a paz. E aí, pensando nisso, né? Nessa questão da paz, a gente começa a ver os exemplos, né? O que uma pessoa buscando a paz pode fazer. E aí a gente vai vendo esse grande nome, né, que foi Mahatma Gandhi, aonde ele, na paz, né, sem empunhar uma espada, sem fazer nada, ele conseguiu fazer com que a Inglaterra fosse embora da Índia e o país deles fosse livre do regime inglês, né? Sem empunhar nenhuma espada, sem agredir ninguém, somente proclamando a paz. Porque um espírito tão elevado, né? Mahatma Gandhi, um espírito já superior, né? Não a como Cristo, que o nosso Jesus é um espírito puro, mas ele já com a grande elevação espiritual que tinha, ele já compreendia que quando as pessoas querem a paz, né? Tudo vai se transformando. Então, se na nossa sociedade brasileira, se a gente um dia, né? Eu acredito que isso vai acontecer por força da espiritualidade também. Porque como nós já sabemos, o mundo está em transição. Então o nosso Brasil vai ser um país que vai chegar ao ponto de ter 1 homicídio ou 10 homicídios, né, por ano. Hoje nós estamos na estatística aqui, que o Brasil, essa estatística eu vi em 2017, 65.602 homicídios no Brasil. E nós vamos chegar a um ponto de ter somente 10 homicídios no Brasil em um ano? Vamos, a partir do momento que o nosso planeta chegar na etapa de regeneração, que os benfeitores espirituais nos estão alertando. Por que isso é um alerta? Também vamos comentar. Isso vai acontecer. Porque quando nós chegarmos em um planeta, o planeta Terra for planeta de regeneração, igual nós estamos vendo, isso eu sempre comento nos estudos, né? É só nós olharmos o celular que está nas nossas mãos. Vamos ver o avanço tecnológico. Os jovens não têm ainda consciência, mas os mais antigos, quando faziam ligação telefônica, eram ramais telefônicos na cidade, Pouso Alegre, aí há 70 anos atrás, 80 anos atrás, existia uma pessoa, um atendente, que conectava uma ligação vindo de São Paulo, conectava o cabo, ia dentro da central manual, até tocar o telefone na casa dos ricos, daqueles que tinham condição de ter um telefone em casa. E aí vamos para a evolução tecnológica, nós estamos em 2024,
E o celular na mão hoje, ele é mais do que um computador às vezes. Muito é mais do que um computador hoje. As crianças instalam jogos, jogam online, conversam com os amigos. Então, tecnologicamente, o nosso planeta, diz em espiritualidade, já está atingindo o patamar de um planeta já de nível regenerado. A medicina, os aparelhos hoje estão já desenvolvendo robôs para fazer cirurgias espirituais. Antigamente, as enfermeiras esterilizavam as agulhas que eram de vidro. Eram agulhas de vidro, isso no século 1950. Era tudo esterilizado, hoje é tudo descartável. Então vamos ver o avanço tecnológico que existe. E esse avanço tecnológico vai ser também um avanço de evolução espiritual. Por ora, todos que estão encarnados não ainda estão em condições de estar no planeta de regeneração. Inclusive a espiritualidade deu a oportunidade para todos que estavam nas regiões umbralinas nos últimos 200, 300 anos, por isso que nós vimos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e quase estamos vendo a terceira, que Deus permitir não vai acontecer. Então nós estamos no momento em que temos que ter a fé, que vamos ter a paz, que nós vamos encontrar essa paz dentro de nós. Nós devemos ter, não olhar ao nosso redor, não olhar na nossa vizinhança, não olhar na rua, no trânsito, mas compreender o que Jesus falou, da brandura, da paciência, e cada um de nós devemos ter isto dentro do nosso coração. Nós temos que vibrar a paciência, nós temos que vibrar a paz, porque a partir do momento que cada um de nós desintonizarmos desse planeta que está tumultuado, e cada um de nós começarmos a vibrar a paz dentro de nós, dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho, nós vamos começar a trazer a paz ao nosso redor. E assim, o planeta de regeneração espera as pessoas que vão reencarnar daqui 100 anos, quando nós, Deus permitir, voltarmos nesse planeta Terra regenerado, nós teremos a obrigação de ter essa vibração de paz. Então, gente, vou fazer uma leitura para vocês do livro, o que Emmanuel, nos traz através das mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Vias de Luz, que eu fiz esse estudo. Eu achei muito bonita essa mensagem aqui. Cultiva a paz. O que nós devemos fazer? E se ali houver algum filho da paz, repousa sobre ele a vossa paz, e senão ela vos voltará para vós. Isso está em Jesus. Lucas nos traz no capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Porque o homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe incessantemente no mundo íntimo. É o que a gente estava refletindo, Para a gente ser o filho da paz, a gente tem que ser igual Mahatma Gandhi, Pensar como ele. Embora tenha a guerra em volta, todo mundo agredindo ele, todo mundo querendo destruir ele, mantendo a paz dentro dele. A partir do momento que a gente manter a paz dentro de nós, ninguém vai nos ofender. A gente pode sofrer agressão, mas a gente não revidar, a gente não vai estar cometendo o erro, da agressão. Então, mantendo a paz dentro de nós, Então, para que sejamos filhos da paz, é imprescindível que nós trabalhemos intensamente no nosso mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as ideias eternas e deseternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela.
Exigem que a tranquilidade residam no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome um assento com a inconformação e rogam a fé que lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem o esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio, antes da sublime edificação. Poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano espiritual, conviver com grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem houver a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhes afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que é esse bem celestial. Volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Está no livro do nosso irmão, trazido pelo irmão Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Vinha de Luz. Então, resumindo, o que Emmanuel nos traz é que a paz tem que viver dentro de nós. E aí é nosso esforço, nosso trabalho de trazermos, independente do que esteja ao nosso redor, nada tirar a paz dentro de nós. Uma boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Boa noite. Tem que fazer a oração, de Cáritas, Vamos encerrar então o nosso estudo com uma prece de Cáritas. Então vamos todos nós, agradecer a esse ensinamento, essa reflexão, esse estudo que foi trazido para nós nessa noite de hoje, agradecendo aos benfeitores amigos, ao nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, que nós possamos a cada dia mais conquistar essa afinidade de escutar o nosso guardião, que ele sempre nos dá bons conselhos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa imagem. Cáritas. Gente, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana.